Graça e paz, igreja, amém? Glória. Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14, parte B. No livro de Juízes, capítulo 15, o versículo 14, parte B, diz assim: Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Senhor Jesus, somos gratos pela leitura da Tua palavra. Tenha liberdade de ministrar a nós o que o Senhor tem colocado em Teu coração para chegar ao nosso. Obrigado pela Tua igreja presente, e agora me coloco como um canal, instrumento em Tuas mãos, para ser usado conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. E a Tua igreja também está aqui para dizer: fala-nos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, somos gratos pelo que o Senhor preparou para nós esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. E como foi, ministrado a nós através do teatro, pelo Ministério Infantil e Bebê Kids. No teatro, o Vitório citou alguns heróis, E nós estamos trazendo como tema dessa mensagem decisão e determinação. E eu achei interessante que o Vitório citou alguns heróis, e aí nós gostaríamos de compartilhar algumas características desses heróis que foram citados e conhecidos por cada um de vocês. O super-homem, o fato de o sol produzir uma luz amarela, modificou a filosofia de Kal-El e o permitindo ter habilidades além de um kryptoniano. E assim, por conta disso, a absorção de energia solar se tornou a principal fonte de poderes do Superman. Mas aí também, a sua fraqueza é a questão das pedras, kryptonita e substone. E aí o Vitória também citou um outro super-herói, o Hulk. Ao sair atingido pela explosão de uma bomba gama, o cientista acabou absorvendo muito da radiação. E isso fez com que ele se transformasse em uma criatura grotesca e super forte. O Hulk, ele surge sempre que o corpo de David Banner passa por uma descarga forte de adrenalina ou medo. E a sua fraqueza é ser bombardeado por radiação. O Vitória também citou o Homem-Aranha. É bem forte por ter herdado a força de algumas aranhas. Peter Parker, um estudante de ensino médio de Nova York, é picado por uma aranha radiativa e geneticamente modificada, quando visitava um laboratório. Depois de um tempo, se vê dono de reflexos e sentidos sobre-humanos, além da habilidade de escalar paredes e lançar teias. Mas também apresenta sua fraqueza. Água. Sua teia não tem o mínimo efeito em mares, rios e lagos. Mas o Vitória também citou o Homem de Ferro. Possui uma armadura motorizada que lhe dá voo, força, durabilidade sobre-humanas e uma variedade de armas. Mas a sua fraqueza, o Tony Stark, precisava de um peitoral de metal volumoso constante carregado, ou ele morreria. Mas a Margarida, no teatro,
apresentou o super-herói Jesus para o Vitório, que não tem fraqueza, que não se contaminou com o pecado. E aí na história de Sansão, no livro de Juízes, no capítulo 13 ao capítulo 16, temos muito que aprender. Temos que valorizar a presença do Espírito Santo em nós. Bem como os propósitos de Deus em nós. Precisamos ainda controlar nossas fraquezas e nunca nos deixarmos vencer por elas. Para que, como Sansão, não caiamos nas mãos de nossos inimigos. Então, descortinando a palavra de Deus no livro do capítulo 13 até o capítulo 16, que relata toda a história de Sansão, bem resumidamente. No capítulo 13, fala que seu pai era Manoá e sua mãe era estéril. Uau! Então, Sansão já é um milagre. E a eles apareceu o anjo do Senhor, mas eles não reconheceram que era um anjo, mas um homem de Deus, que disse: conceberás e terás um filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Isso quer dizer separado de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E aí a recomendação: guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Sansão nasceu com propósito. E eu gostaria que você diga para si mesmo: eu nasci com propósito. Repita você, igreja: eu nasci com propósito. A mãe de Sansão era uma mãe heroína, porque seguia regras. O anjo se apresentou a ela e desde o ventre ela começou a atender as recomendações de Nazireu, para ser seu filho com cuidado em relação a ser um Nazireu. E você quer ser separado? Então, pergunte para o seu irmão aí: você quer ser separado? Isto. Levítico dá a receitinha. Levítico capítulo 20, o versículo 7 e 8 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. O anjo apareceu a Manoá porque o primeiro aparecimento do anjo foi a sua esposa, que era estéril. E aí ele começou a orar ao Senhor e falava: eu quero que esse homem de Deus apareça novamente para mim. E o anjo apareceu a Manoá. E o pai de Manoá, ele queria também ser um herói para Sansão. Porque ele disse: nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E aí a palavra de Deus nos instrui. Nós, como pais, como igreja do Senhor, o Ministério Infantil tem feito um trabalho de excelência aos nossos infantes. E olha aqui Provérbios, capítulo 22, 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, como Manoá perguntou ao anjo, o anjo disse: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará. Voto de Nazireu, separado,
a serviço de Deus. E no livro de Josué, capítulo 13, versículo 20, nos relata: reconheceram que era um anjo quando ofereceram uma oferta ao Senhor. No momento de oferta, vamos ter a oportunidade de receber pelo Ministério Infantil esse papelzinho de contribuição, que é onde você vai ter a liberdade de colocar seu nome, a data de hoje, 28/7/2024. E se você deseja ofertar ao Senhor, através do meio Pix, ou entregar o seu dízimo também por esse meio. E assim você vai estar marcando X, se é uma oferta, se é entrega ao dízimo ao Senhor, e o valor, e depositar no gasofilaço no momento de ir prestar um culto completo ao Senhor. Porque eu achei muito interessante. Eles só reconheceram que era o anjo do Senhor quando prestaram uma oferta a Deus. Quando eles prestaram um culto completo a Deus. Até então, eles achavam que era um homem de Deus. E na hora que eles ofereceram a oferta ao Senhor, eles viram o anjo subindo na fumaça do que estava sendo sacrificado. E eles de imediatamente dobraram seus joelhos, se renderam, botaram sua boca no pó. E com medo de serem mortos, porque a presença do Senhor se manifestou a eles. Precisamos reconhecer que nossa oferta e fidelidade é adoração a Deus. E precisamos aprender a prestar culto completo ao Senhor. Reconhecendo que o Senhor está presente nesse momento, que é uma adoração a Ele. Também no capítulo 14 de Josué, Sansão, aqui a palavra nos relata, que ele quebrou princípios. E quantos de nós caímos neste erro de quebrar princípios? Sansão quebrou princípios que o levaria à destruição. E o primeiro princípio que Sansão quebrou foi de não seguir os conselhos de seus pais. No capítulo 14, o versículo 3, fala o seguinte: porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Assim, com essa atitude, Sansão desonrou os seus pais, e com a decisão de julgo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, o versículo 14 ao 15, o Senhor ministrou a nós para atingir a toda a igreja, amém? Glória à igreja. Então nós já aprendemos que nós como pais, como líderes, como igreja, como ministério, estamos para instruir as nossas crianças no caminho que ela deve andar. Agora, para os nossos jovens, os nossos solteiros, a Bíblia fala que não devemos tomar a decisão como Sansão de julgo desigual. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 15. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Também Sansão quebrou o segundo princípio, que foi comer coisa imunda. Lembra? Ele tinha o voto de Nazireu, ele era separado. Mas ele decidiu comer coisa imunda. No capítulo 14,
Ele saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. Sair do caminho, sair da estrada é perigoso. Olha o que aconteceu com Sansão. Ele viu um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. E ele não só olhou. Presta atenção. Os olhos de Sansão não só olharam o enxame de abelhas e nem a questão do mel. Mas então ele tirou o mel com as mãos, então ele tocou e saiu comendo. Então ele não usou só os olhos, mas ele usou os olhos, foi atraído, tocou e ainda comeu. Como nazireu, ele quebrou um princípio, comendo coisas imundas. E não só vendo, tirando o mel com as mãos e comendo, ele ainda deu aos seus pais, que não lhes deu a saber que tocou em um corpo morto. Uau! Sansão, presta atenção. Ele buscou doçura em coisa morta. Quantos de nós estamos saindo do caminho e estamos sendo atraídos com os nossos olhos, estamos tocando, estamos comendo, buscando doçura em coisas mortas, em coisas do mundo e ainda encobrindo o pecado. Mas olha o que Provérbios nos adverte. Provérbios capítulo 28, o versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E se eu perguntar à igreja, quem quer ser próspero? Todos. Tenho quase que certeza, 100% vai levantar a mão que quer ser próspero. Mas a palavra diz que o que encobre as suas transgressões, aquele que encobre o seu pecado, nunca prosperará. Mas o que as confessa, olha o segredo, tem que confessar. Aquele que confessa e deixa, não é só verbalizar, eu errei nesta área, eu pequei nisto. Mas além de confessar, deixar e alcançar a misericórdia. Outro princípio que Sansão quebrou, o terceiro princípio, foi falta de consagração. Ele coabitou com a prostituta de Gaza. E depois, além de se envolver com a primeira mulher dos incircuncisos, dos filisteus, ele, além de se envolver, coabitar com uma prostituta de Gaza, depois também se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E é interessante porque alguns de nós talvez ouvimos tanto falar em Dalila, Sansão, Sansão, Dalila, e achamos que a Dalila era a esposa de Sansão. Não. Sansão teve uma esposa do povo dos filisteus. E depois disso, teve contato com uma prostituta. E em outra cidade, ele se afeiçoou a uma mulher chamada Dalila, que tinha como foco destruir Sansão. Mas, mais uma vez, cegueira espiritual, Sansão não conseguia enxergar isso. Queremos agora chamar a atenção da igreja que quebra de princípios é gradativo. Quebra é gradativa. Ninguém se distancia de um dia para o outro. Princípios quebrados. Hoje pode acontecer. Então acaba sendo uma quebra gradativa quando quebra um princípio hoje. Amanhã se afasta de um propósito de Deus. Deixa de participar de um culto hoje. Se envolve com uma pessoa amanhã.
E aí que está o perigo. Sansão, a sua força física era um símbolo do seu convênio com Deus. E a força da igreja é estarmos com um pacto, conveniados com Deus, que era a fonte dessa força. Quando ele quebrou o convênio por meio da decisão de brincar com o pecado, perdeu a força. Não foi simplesmente porque foi cortado os seus cabelos. Nos lembra o exemplo de uma semente. E aí, nós mulheres passamos por essa situação, mas os homens também, porque nós temos homens aí que nos ajudam nessas tarefas. Na questão de uma semente de feijão ou qualquer outra semente, numa pia cheia de água. E aí, fica rodeando ali. Fica rodeando. E aí, não tem problema. Ah, é muito radical isso. Ah, não tem dificuldade nisso, não tem perigo. Eu controlo, eu sou forte, eu consigo. E aí aquele feijãozinho tá, né? Você está vendo, você está visualizando uma pia cheia de água. E o feijãozinho, eu botei a sementinha feijão, porque aí você vê a corzinha rodando na água transparente. O cano está ali. E tá, não tem problema não tem perigo. Só que quando você nem percebe, o que acontece? Está rodeando o ralo, e não vai acontecer nada, eu sou forte, eu consigo, eu voltei. E aí, de repente, você percebe que é tarde demais. E aí, você já foi para o cano, ó. Não é isso que acontece com a semente? Cuidado. Há perigo, sim. Tem problema, sim. Não fica brincando com o pecado. Porque o final é destruição. É te sugar, te afastar do propósito de Deus. E com Sansão não foi diferente. Ele brincou com a mentira. Você lendo o relato na Bíblia aqui, ele contou a primeira mentira, contou a segunda, contou a terceira para Dalila, mas ele não resistiu. E aí ele contou o segredo. Que jamais se passou navalha em sua cabeça, pois eu sou nazireu. Desde o ventre materno. E aí nós, mamães que estão gerando seus bebezinhos, mamães que têm seus bebês novos, e você que tem seus filhos e nunca apresentou seus filhos ao Senhor, nós temos a oportunidade de apresentar seu bebê, seus filhos ao Senhor. Colossenses capítulo 3, o versículo 9 ao 10. Ele relata assim: não mintais. Não é a pastora Érida que está falando. Uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Não tem como manter a vida que você tinha antes de Deus e depois de Deus. Quando Deus entra, a história muda. Não é porque somos quadrados, até porque nós não somos. Nós somos cheios da glória de Deus. É diferente. Porque quando o Senhor faz parte da sua história, Ele fica introduzido dentro de você. E não tem como o que você falava continuar falando. O que você fazia, as suas ações pecaminosas, se manter fazendo. Deus não coabita com pecado.
precisamos entender que foi despido do velho homem com seus feitos. E aí o Senhor, Ele nos vestiu do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E é a palavra do Senhor que diz: precisamos entender que estamos em processo. É fácil, pastora? Não. Todo dia é uma guerra, mas todo dia é uma vitória, quando dependemos totalmente dele. Precisamos vencer o velho homem todos os dias, e o novo está sobressaindo ao velho. Dalila, por dinheiro, o fez dormir sobre os seus joelhos e pediu que um servo cortasse os cabelos de Sansão, uma promessa feita de Sansão para Deus. Do momento que ela ficou sabendo o segredo de Sansão, e Sansão perdeu a força e foi capturado pelos filisteus, que o cegaram, arrancando-lhe os olhos. Me chamou a atenção isso. Poderia ter arrancado tantos órgãos, tanta parte do corpo, mas por que os olhos? Veja o tratamento que Sansão recebeu. Nos olhos, porque se agradava de mulheres dos filisteus. Os olhos que chamavam a atenção do mundo. Ali ele precisava de tratamento. E na perda da força, porque não obedeceu a Deus e cumpriu o seu voto. Não sabemos porque o Senhor permitiu que Sansão continuasse com o dom da força por um período em que estava agindo iniquamente. Mas uma coisa eu sei, e vou compartilhar com vocês. Deus não nos abandona em todas as vezes que caímos. Glória à igreja. Ele não te abandona quando você cai. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos sujeitos a cair todos os dias. Mas só não podemos permitir que isso seja rotina. Ou que isso seja um estilo de vida. Tem que ser acidente. Acidente, se eu perguntar, você é acidentado todos os dias? Não. Então você não pode aceitar que o pecado domine sobre você. Assim, precisamos entender que Deus não nos abandona quando caímos. Então vivemos em uma era onde os compromissos são frequentemente relativos. E as promessas são quebradas. Mas o Filho de Deus tem que ter palavra. Tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. A história de Sansão nos lembra a importância de honrarmos a nossa palavra. Seja para com Deus, seja nos nossos relacionamentos ou para os nossos próprios princípios. Homem de palavra, mulher de palavra, jovens de palavra, criança de palavra. Um povo de Deus, de palavra. Honrar o nome do Senhor. E no capítulo 15, Sansão rompeu com a noiva na festa do casamento. Olha que interessante. Depois que ele rompeu, ele subiu à casa de seu pai, pois ela declarou o enigma aos filhos do seu povo, pois ela foi ameaçada de ser queimada e a casa de seu pai. Quantos de nós
somos desafiados no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, no nosso ambiente familiar, na sociedade. Não é assim? Para entrar no grupo? O quê? Você não deu selinho ainda? Para entrar no grupo, não pode ser boca virgem. Não é assim? O quê? Você nunca fez sexo? E a palavra do Senhor, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que estar santificados. O sexo é uma bênção. E eu que já sou casada, eu posso dizer, de propriedade, é uma delícia para os casados. Você está dividindo o teu corpo com alguém que talvez não vai ser o seu esposo ou a sua esposa. E você não sabe, na região espiritual, que é muito mais real do que a física, como isso é um estrago para você. Tendo ainda a consequência de quebra de aliança, de princípio com Deus, ou consequências de até uma gestação indevida, não planejada. Ela não confiou no Deus que a possava de Sansão. E ela se rendeu ao povo, tentando trair o próprio noivo. Porque até então, eles tinham 7 dias de festa para depois coabitarem. Então, pela nossa sociedade, eles eram noivos. E exasperado com o sogro, que por ela ter entregue o enigma, vocês conhecem a história, que ele pegou o mel do corpo morto do leão e ele jogou um enigma durante esses 7 dias de bodas e falou, quem soubesse responder que enigma é esse, ele daria 30 roupas, né? Mudas de roupas. E como ela importunou durante esse período, ele acabou falando o enigma para a noiva e ela relatou para o seu povo. E interessante que isso não os impediu de ir contra a casa do seu pai e contra ela. O Sansão, exasperado com o sogro que entregou a pretendente para outro homem, oferecendo como opção a sua filha mais nova, Sansão amarrou 300 raposas às searas. Ele amarrou as suas caudas em duas, atando tochas de fogo à seara, a colheita dos filisteus. E a intenção era atingir os filisteus. Você imagina uma cena, uma raposa com fogo na cauda, o estrago que poderia acontecer. Imagina 2 raposas amarradas pelas caudas e com fogo em suas caudas, uma puxando para a direita, outra puxando para a esquerda. O estrago que foi. Se queimou toda a colheita, toda a seara dos filisteus. Um aprendizado para nós. Nós que, como igreja, nós como casados, você nas suas decisões, quando você não está de acordo, um puxando para a direita, outro puxando para a esquerda, dá ruim, dá estrago. Tem que estar de acordo. Tem que estar aliançado. Quando o Senhor te manda, te direciona, te guia na palavra, como você deve proceder como filho de Deus, e você vai em outra direção, dá ruim, dá estrago. E os filisteus perguntaram, quem fez isso? Talvez nós podemos perguntar, quem faz estrago na nossa vida? E a resposta é pecado.
Eles responderam para os filisteus: Sansão, o genro do Tinita. E logo de imediato, o resultado negativo aconteceu. Os filisteus queimaram a ela, noiva de Sansão, e a casa de seu pai. Se ela tivesse confiado no Sansão como homem de Deus, tivesse confiado no Deus que Sansão servia, talvez esse estrago não teria acontecido. E nós, como igreja, precisamos confiar mais no Deus de Sansão, no Deus da igreja de hoje. Precisamos confiar no Deus que possava de Sansão e que habita também em mim e em você. Eles não confiaram e foram incrédulos e por isso foram queimados. Romanos capítulo 12, o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança não é minha, a vingança não é sua, a vingança é do Senhor. Sabe aquele que tentou te dar prejuízo? Aquele que tentou te enganar? Confia no Senhor que Ele é o teu juiz. Um homem que feriu 1000 homens com uma queixada. Ele foi abatido por uma mulher em um espírito de desobediência. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 15. O Senhor, porém, será o juiz. Você tem uma causa? Coloca diante de Deus, porque Ele é o seu juiz. Ele julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, a sua causa, e me defenderá da tua mão, da mão do inimigo. Você tem alguém contra você? Creia que o Senhor é o teu juiz. Ele julgará por você. Ele advogará por você. Quantas vezes de nós tomamos as nossas habilidades, utilizamos a nossa inteligência para nos defender. Mas quem nos defende, a palavra do Senhor diz, é o Senhor. Sansão foi um juiz do povo de Israel durante 20 anos e lutou contra seus inimigos, os filisteus naquela época, com a promessa feita a Deus. Mas no capítulo 16, depois da primeira esposa, porque até então ele só precisou coabitar com ela. E não aconteceu. Então nós poderíamos para nós falar, a sua noiva. Sansão se envolveu também com uma prostituta e depois com uma mulher chamada Dalila. Esta, por sua vez, prometeu que o destruiria. E ele não acreditou no que via e no que os seus pais diziam. Precisamos estar atentos que Deus fala conosco. E Deus pode falar por vários meios. Pela ministração da palavra, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes de célula. Deus pode falar pelos nossos pais. Fique atento como Deus está falando com você. Ele pode te falar no seu secreto, ao fechar a porta do teu quarto, orando, falando com Deus. E aí, o alerta. Você tem tido tempo a sós com Deus? Para Ele falar com você? Precisamos investir mais no tempo com o Senhor. Sansão foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Deus tem escolhido você, Ele tem um propósito para a sua vida. Mas no caso de Sansão, ele cometeu erros que o levariam à sua queda. E o Senhor está nos alertando através da sua palavra
para não cairmos em erros que venham nos destruir na caminhada em Cristo. E aí, além de queda, como desobedecer os votos de Nazireu, você fez uma pergunta para o seu irmão à direita, à esquerda, e você perguntou, você quer ser separado? E você também teve a oportunidade de responder, se sim ou não. Ninguém te obrigou a falar que quer ser separado. Mas aí precisamos desenvolver esse relacionamento de intimidade com Ele, para ser separado em todas as nossas ações. Porque Sansão desobedeceu os votos de Nazireu e também se envolveu com mulheres pagãs. Precisamos, igreja, valorizar os dons de Deus e vivermos separados para Ele. O propósito de Deus na vida de Sansão, da tribo de Dan, foi para salvar o povo de Israel do poder dos filisteus. E era dotado de uma força extraordinária. Mas a nossa pergunta é, por que Sansão perdeu a visão? E por que alguns de nós nos enfraquecemos? Satanás quer tirar a sua força. Porque enquanto você tiver uma aliança com Deus, Ele nada poderá fazer. Mas quando você perder a sua aliança com Deus, a sua visão, você perderá a sua força e será derrotado. Sansão foi capturado, olha a consequência, humilhado, preso, cego e por fim, morto. Provérbios capítulo 25, o versículo 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Gálatas 6, 5, 22, conhecido por cada um de vocês. Ele fala que precisamos ter os frutos do Espírito, e um deles é domínio próprio. O cabelo de Sansão não era a fonte da sua força. Ele perdeu a bênção da força porque o Senhor se tinha retirado dele, como diz em Juízes capítulo 16, versículo 20, parte C. Misericórdia, que a presença do Senhor não venha se retirar de nós. A sua força física era um símbolo do seu convênio, do seu pacto com Deus, que era a fonte dessa força. A sua vitória. Porque o Senhor fala que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É em Cristo. É Ele que promove essa vitória. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, como diz em Juízes capítulo 16, versículo 28. Como Sansão, você pode clamar. E eu achei interessante que na pior situação, ele clamou, ele orou. Quantos nós ficamos abatidos e nos entregamos? Mas não é assim que é nos ensinado. Nós devemos perseverar, nós devemos clamar, pedir ajuda, socorro, SOS. Porque o Senhor, Ele não nos abandona. A oração traz de volta a unção. Ele não me abandonou todas as vezes que eu caí. E Ele não te abandona quando você falha, quando você cai diante do Senhor. O nosso Deus de novas chances, eu quero afirmar que Ele está aqui. Ele quer te dar. Eu não falo que Deus é da segunda chance. Ele é da segunda. Ele é da terceira. Ele é da quarta.
Ele é de quantas chances você precisar. Glória a Deus. Você pode dar um glória à igreja? E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Mas eu achei interessante que Jesus, na sua morte, ele salvou toda a humanidade. Deus não nos chamou sem propósito. Você é propósito de Deus. Você não nasceu sem propósito. Você não nasceu sem identidade. Você não nasceu sem bênção. Você não nasceu para ser perdedor. A força que temos é a presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus, igreja. Para sermos, sabe o quê? Pessoas extraordinárias, cheias da manifestação da glória do Senhor. Que pena. Sansão não valorizava a força que tinha, a presença de Deus. Que venhamos valorizar a presença do Senhor em nós. Mas hoje, eu e você podemos ter a decisão de convidar o nosso super-herói Jesus, como foi feito no teatro, através dos fantoches, representando ali o super-herói Jesus. Nosso super-herói Jesus, para entrar na nossa vida e nunca mais sair. Os heróis foram apresentados aqui algumas características, que eram a sua força, mas também as suas fraquezas. Mas quando o Senhor Jesus, o nosso super-herói, entra, não tem fraqueza, porque Ele é a nossa força. E Ele não nos abandona. E com determinação em glória, recebemos assim a coisa mais valiosa para a manifestação da sua glória. Aleluia. Para a nossa história ser mudada e permanecer no processo de mudança. Porque ainda não chegou o fim. Não chegou o fim. Nossa salvação em Jesus. O Senhor, Ele está nos preparando todos os dias para buscar a tua igreja, ou te buscar quando você estiver preparado. E que você esteja nessa busca. Eu peço à igreja para se colocar de pé. O ministério de louvor se posicionar. Porque como nós falamos aqui, no título dessa ministração, precisamos ter decisão e determinação. E com determinação, eu gostaria que você trouxesse a sua memória. A memória afetiva. Os benefícios de ter Jesus como seu super-herói. O que Deus tem feito por você até aqui. Até essa data. 28 de julho de 2024. O que o Senhor tem te dado? Livramento, saúde, qual o cuidado dEle, o amor dEle para com você? Quais os benefícios de ter Jesus pertinho de você? Promovendo salvação, cuidado, mudança de história, cuidado nas finanças, nas suas emoções, cura em todas as áreas. O que Deus tem feito por você? Se você começar a fazer a lista, não é hoje que você vai acabar de escrevê-la. Quanto Deus tem feito por você? Desde o momento que você abre os seus olhos e quando você consegue fechá-los para descansar. Se você fazer uma análise, faça uma reflexão
só do dia de hoje, nesse domingo. Porque se a gente começar a ver os benefícios de Deus desde o momento que você nasceu, começa pelo fôlego de vida, não é? Começa pelos pais que Ele te deu, não é isso? A família que Ele deu para cuidar de você quando você era bebezinho. Quando Ele instruiu você. Mas agora, traga a memória afetiva o que Deus fez por você hoje. Desde o momento que você pôde abrir os seus olhos, Ele te deu vida. Você pôde movimentar os teus pés e você pode andar. O seu corpo saudável pode estar e pode ter movimentos. Você pode abrir os seus olhos e ver. Você pode decidir de estar aqui para adorar. Você pode abrir a sua boca e se alimentar nesse domingo que normalmente a gente prepara uma refeição mais caprichada no nosso lar. Você pode se alimentar. Quantas pessoas estão em um hospital sem movimento? Algumas sem poder enxergar. Algumas sem poder até engolir o alimento de forma normal, natural. Por sonda. Ouvia a veia. E o Senhor tem te dado saúde, tem te colocado de pé, tem te sustentado, tem te dado uma família linda. Mesmo que em alguns momentos a gente não valorize o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o esposo, os filhos. E os recursos que Deus tem dado para você ser bom mordomo. Quantos benefícios Deus tem te dado. A sabedoria que vem de Deus. Você é uma mulher e um homem sábio, com várias habilidades, porque o Senhor permitiu. Você tem recursos financeiros porque Deus tem provido isso para você, te dando saúde e te dando os recursos para ser utilizados. Eu que determino ser totalmente de Deus para a sua glória. Você é que determina ser totalmente de Deus para a glória dEle. Todos nós, amados, temos fraquezas e fragilidades. Mas eu quero, mais uma vez, como Vitório, nesse teatro juntamente com a Margarida. A Margarida apresentou que tem um super-herói, Jesus. Jesus, nosso super-herói, Ele não tem fraquezas. E Ele vem para te fortalecer nas suas fragilidades. Eu decido ter o Espírito Santo em mim. Que Ele se aposse de você. Mas eu quero dizer que só isso só ocorre com sua determinação em buscar e ser obediente, ou seja, em santidade, em ser separado para Deus, em aceitar o tratamento do Senhor, em seguir o processo. Não é fácil, eu caio, mas o Senhor me levanta. Aleluia. Você tem um propósito, você não está aqui à toa. Só falta você perceber. Só falta você perceber que nós só temos Jesus para nos manter na caminhada, para nos manter de pé, para nos manter no propósito, na vontade dEle. Se Deus parece distante para você, eu agora lanço um desafio. Faça tudo que for necessário. E a primeira coisa, não seja uma estátua, não fique arraizado
Não se aprisione, mas seja livre no Senhor. Saia do seu lugar. Deus tem propósito. Deus tem uma missão. Deus quer continuar com propósito na sua vida. Tratamento que é necessário para ser feito. É nas suas emoções, é na sua vida espiritual, na sua vida física, é nos projetos que você tem colocado diante de Deus. Se você se sente distante de Deus, porque eu quero dizer que Ele não está distante de você. Só você precisa tomar uma posição de sentir a necessidade de estar perto, se aproximar dEle. Saia do seu lugar e venha receber oração com óleo, dizendo para Deus, como diz em Tiago capítulo 4, versículo 8. Olha o que é necessário fazer. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Você que tem uma necessidade de perceber que Deus é a solução para a sua vida. Você que tem a necessidade de se aproximar de Deus. Você que precisa ter um coração limpo para o Senhor. Mente sã, para entender que na região espiritual ela é muito mais real do que a física, que o cuidado de Deus é muito maior e melhor do que você imagina. Você tem a liberdade de falar: Senhor, eu quero perceber a Tua presença, eu quero ter o Senhor dentro de mim para nunca mais sair. Eu quero afirmar a minha aliança com o Senhor. Você que quer afirmar a sua aliança com Deus, tem a liberdade de sair do seu lugar, enquanto vamos estar ministrando esse louvor.